Luísa Martins, nossa especialista em Supremo Tribunal Federal, sempre de manhã, hoje está aqui com a gente no nosso CNN Prime Time, o que nos dá enorme prazer. Luísa, boa noite. Se ontem o debate foi interditado pela posição do ministro Fux, que disse que não iria aceitar a partes na leitura do voto dele, hoje tivemos amplo debate durante os votos de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Te pergunto, Luísa, fica uma cicatriz depois desse julgamento pelo tamanho da divergência do ministro Fux, pelo rumo do voto dele, ou mesmo pela importância do tema que foi julgado lá na primeira turma? Boa noite mais uma vez. Oi, Márcio, boa noite para meus colegas. Eu falei hoje de manhã, Márcio, que eu queria ter forças para ficar até o Prime e te encontrar hoje aqui na tela. Então, vamos lá. Depois desse longo dia, né, Márcio, o que a gente tem de informação é que, de fato, o voto do ministro Luiz Fux expressou ali divergências muito grandes em relação aos votos dos demais, né? Fux votou praticamente pela absolvição de todos os réus, condenou apenas Braga Neto e Mauro Cid e apenas por um dos 5 crimes para cada um deles, né? Isso levou aí a essa divergência que praticamente enterrou a possibilidade de as defesas apresentarem os chamados embargos infringentes para o plenário. Era necessário que houvesse 2 votos pela absolvição para isso ser possível, e aí só com um voto absolutório, que é o voto do ministro Luiz Fux, isso não é possível. Claro, em relação à cicatriz, Márcio, que você perguntou, é claro que os ministros demonstraram um incômodo com alguns trechos do voto do ministro Luiz Fux, né? O entendimento é de que uma resposta única, uma unanimidade, nesse caso que é tão relevante, como disse, ajustar um julgamento histórico que já está aí na lista das questões mais importantes que o Supremo já decidiu ao longo da sua história, uma unanimidade daria uma resposta mais forte do Supremo Tribunal Federal em meio a esses ataques, né? A essas possibilidades de sanções que vêm principalmente dos Estados Unidos com Lei Magnitsky, com aplicação de suspensão de vistos dos ministros e, claro, né, o tarifaço de 50% a produtos brasileiros. Então, essa divergência do ministro Luiz Fux, de alguma maneira, na visão de alguns interlocutores ali da Corte, enfraquece um pouco essa resposta. Mas o fato é que, com a proclamação do resultado, houve uma maioria expressiva, a maioria dos placares ali foi de 4-1 para a condenação dos réus, com penas que são bastante severas, que passam aí de 20 anos de prisão, chegando a 20, já até me perdi aqui para Bolsonaro, a 27 anos e 3 meses de prisão para o ex-presidente. Então, claro que um rigor aí que foi mostrado pela primeira turma e que, como disse agora o ministro Alexandre de Moraes no finzinho da sua fala, antes de chamar esse intervalo de 5 minutos, serve como um desestímulo para novas empreitadas golpistas que possam vir a ser planejadas daqui para frente. E isso até o ministro Flávio Dino disse, né? Esse julgamento é um check-up na democracia e a ministra Carmen disse, e é uma vacina para que não haja recidiva, né? Porque a recidiva vem e às vezes vem pior do que a doença inicial, vamos colocar assim. Então, realmente é um julgamento muito simbólico, com penas que sim foram bastante severas, à exceção dos votos, claro, do ministro Luiz Fux, e que demonstram essa posição da Corte em relação aos crimes contra a democracia e cheio de recados, como disse o Yuri, né, Márcio? Cheio de recados sobre o não cabimento de anistia para esses crimes contra a democracia, até por uma questão de coerência ali com a Constituição Federal. Se a Constituição, ela baliza o Estado Democrático de Direito, ela não poderia recepcionar alguma lei ou alguma proposta que permitisse o perdão a crimes que atacam, né, o Estado Democrático de Direito. E Fux ontem fez um voto longo, pediu para não ser interrompido, foram 14 horas de voto, os outros ministros ficaram absolutamente mudos, Márcio, não fizeram nenhum tipo de intervenção para respeitar aquele pedido que havia sido feito por Fux para não ser interrompido. É claro que isso foi interpretado ali como um modo de o ministro não ser confrontado, não ser rebatido, porque o ministro já sabia que ia ficar vencido, mas aí hoje foi bem diferente a sessão, né, Márcio? Foi uma sessão em que praticamente foi Fux que ficou mudo o tempo inteiro e os demais ministros fazendo a partes, interrompendo um ao outro. Teve espaço até para uma série de piadas e momentos descontraídos. Uma sessão até eu diria leve, do ponto de vista ali da interação entre os ministros, em comparação ao clima de extrema tensão que permeou a sessão de ontem, Márcio.